Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Diante da Porta Estreita, por Charles Spurgeon. Capítulo 1. Despertar. Grande número de pessoas não tem nenhuma preocupação acerca das coisas eternas. Eles se preocupam mais com seus gatos e cachorros do que com suas próprias almas. É uma grande misericórdia que nós tenhamos sido levados a pensar sobre nós mesmos e como estamos diante de Deus e do mundo eterno. Esse é um sinal frequentemente suficiente que a salvação é vinda a nós. Por natureza, nós não gostamos da ansiedade que a preocupação espiritual nos causa e tentamos, como preguiçosos, dormir de novo. Isso é grande tolice, pois é por nossa própria conta e risco que negligenciamos quando a morte está tão perto e o julgamento tão certo. Se o Senhor nos escolheu para a vida eterna, Ele não nos deixará retornar à nossa soneca. Se formos sensíveis, devemos orar para que a ansiedade sobre nossas almas nunca termine até que estejamos realmente salvos. Digamos com nosso coração: aquele que sofreu em meu lugar deve ser o meu médico. Eu não estarei consolado até que Jesus me console. Seria algo terrível ir sonhando para o inferno e lá abrir os olhos e ver um enorme abismo colocado entre nós e os céus. Será igualmente terrível ser acordado para escapar da ira vindoura e então sacudir a influência da advertência e voltar à insensibilidade. Eu noto que aqueles que subjugam suas convicções e continuam em seus pecados não são tão facilmente sensibilizados da próxima vez. Cada despertar que passa deixa a alma mais sonolenta que antes e menos apta a ser novamente sacudida com sentimentos santos. Por isso, nosso coração deveria ser grandemente conturbado com o pensamento de se livrar deste problema de outra forma que não no caminho certo. Alguém que teve gota foi curado da mesma por um medicamento charlatão que trouxe uma doença interior e o paciente morreu. Ser curado da aflição da mente por uma falsa esperança seria um péssimo negócio. O médico seria pior que a doença. Muito melhor que nossa fragilidade de consciência nos cause longos anos de angústia, que a percamos e pereçamos na dureza dos nossos corações. Mas o despertar não é algo sobre o qual descansar, ou desejar que continue mês após mês. Se eu acordar de um susto e ver minha casa em chamas, eu não sentarei na beira da cama dizendo a mim mesmo: eu espero que eu esteja verdadeiramente desperto. De fato, eu estou profundamente grato que não fui deixado dormir. Não, eu quero escapar da morte ameaçadora e assim eu corro para a porta ou janela, para que eu saia e não pereça onde estou. Seria um benefício questionável ser desperto e ainda assim não sê-lo para escapar do perigo. Lembre-se, despertar não é ser salvo. Um homem pode saber estar perdido e ainda assim nunca ser salvo. Ele pode ficar pensativo e ainda assim morrer em seus pecados. Se você descobrir que está falido, a consideração sobre seus débitos não os pagará. Um homem pode examinar suas feridas por todo um ano, e elas não estarão mais próximas de serem curadas porque ele se sente inteligentemente e sabe o seu número.
É um truque do demônio tentar o homem a se satisfazer com um senso de pecado. E é outro truque do mesmo enganador insinuar que o pecador não se contente em confiar em Cristo, até que ele possa ter certa medida de desespero e adicionar ao trabalho consumado do Salvador. Nossos despertares não são para ajudar o Salvador, mas nos ajuda ao Salvador. Imaginar que meu senso de pecado é para ajudar a removê-lo é absurdo. É o mesmo que dizer que a água não pode lavar minha face até que eu tenha olhado longamente no espelho e tenha contado as sujeiras na minha cara. Um senso de necessidade de salvação pela graça é um sinal muito saudável, mas precisa-se de sabedoria para usá-lo, para não fazê-lo um ídolo. Alguns parecem ter se apaixonado por suas dúvidas e medos e aflições. Você não pode fazê-los se livrar de seus terrores. Eles parecem casados com os mesmos. Disse que o pior problema com os cavalos quando o estábulo está em chamas é que você não consegue fazê-los sair de suas cocheiras. Se eles somente seguissem você, eles escapariam das chamas, mas eles parecem estar paralisados pelo medo, de tal forma que o medo do fogo os impede de escapar do fogo. Leitor, será o seu próprio medo da ira vindoura que impedirá que você escape dela? Esperamos que não. Havia um que, tendo estado muito tempo na cadeia, não queria ir embora. A porta estava aberta, mas ele clamava com lágrimas que lhe permitissem permanecer onde estivera por tanto tempo, afeiçoado pela prisão, devotado às barras de ferro do corredor da prisão. Certamente o prisioneiro deve ter sido acertado na cabeça. Vocês estão desejosos de continuarem despertos e nada mais? Não estão desejosos de serem perdoados de uma vez? Se vocês fossem se demorar em angústia e pavor, certamente vocês também estariam raciocinando mal. Se a paz deve ser recebida, recebam-na de uma vez. Por que permanecer na escuridão da cova, onde seus pés afundam no barro sujo? Vocês não sabem o quão perto está a salvação de vocês. Se soubessem, certamente esticariam a mão e a pegariam, pois ali está. E está lá para ser recebida. Não pensem que sentimentos de desespero o fariam adequado à misericórdia. Quando o peregrino, em sua jornada para a porta estreita, caiu no pântano do desânimo, vocês pensam que, quando a lama suja daquele pântano ficou presa em suas roupas, era para ele uma recomendação para receber mais facilmente admissão na entrada do caminho? Não, o peregrino não pensava ser assim, nem deve você. Não é o que você sente que irá salvá-lo, mas o que Jesus sentiu. Ainda que houvesse algum valor curativo nos sentimentos, teriam de ser bons. E os sentimentos que nos fazem duvidar do poder de Cristo para salvar e previnem nossa salvação nele, de forma alguma é bom, mas uma cruel injúria ao amor de Jesus. Nosso amigo veio ver-nos e viajou por toda a nossa abarrotada Londres de trem, ou bonde, ou ônibus. De repente ele fica pálido. Perguntamos-lhe qual é o problema e ele responde: eu perdi minha carteira e continha todo o dinheiro que eu tinha no mundo. Ele começa a falar o valor de cada moeda e descreve os cheques, contas, notas e moedas. Dizemos-lhe que é um grande consolo para ele saber tão apuradamente o tamanho de sua perda. Ele não parece dar valor à nossa consolação. Garantimos-lhe
que ele deve ser grato por ter um senso tão profundo de sua perda, pois muitas pessoas devem ter perdido suas carteiras e foram incapazes de calcular a perda. Nosso amigo não parece, entretanto, estar nem um pouco animado. Não, diz ele. Saber minha perda não me ajuda a recuperá-la. Diga-me onde achar o que é meu e você me terá dado ajuda real. Mas meramente saber minha perda não me dá nenhum conforto. Da mesma forma, crer que você pecou e que sua alma deve ser executada para a justiça de Deus é algo bem apropriado, mas não o salvará. A salvação não vem pelo conhecimento de nossa própria ruína, mas por agarrar totalmente o livramento providenciado em Cristo Jesus. Uma pessoa que se recusa a olhar para o Senhor Jesus e insiste em se afogar no seu pecado e ruína, nos lembra de um garoto que deixou cair uma moeda por uma grade aberta de um esgoto de Londres e permaneceu lá por horas, achando conforto em dizer: ela rolou para lá, exatamente entre aquelas duas barras de ferro eu a vi cair. Pobre alma! Por muito tempo, há de se lembrar dos detalhes de sua perda, antes que consiga de volta qualquer valor com o qual possa comprar um pedaço de pão. Você vê o significado da parábola? Lucre com ela. Capítulo 2. Jesus basta. Não podemos com tanta frequência ou tão plenamente dizer à alma sedenta que sua única esperança para a salvação está no Senhor Jesus Cristo. Está nele completamente, somente e apenas. Salvar tanto da culpa quanto do poder do pecado, Jesus é todo suficiente. Seu nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Agradou a Deus, desde a antiguidade, desenvolver um método de salvação que seria todo contido em seu único Filho. O Senhor Jesus, para a obra desta salvação, se tornou homem e, sendo achado em figura humana, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Se outra forma de livramento fosse possível, o cálice de sofrimento teria passado dele. É razoável pensar que o amado dos céus não teria morrido para nos salvar se pudéssemos ser resgatados por um preço menor. A graça infinita providenciou o grande sacrifício. O amor infinito o submeteu à morte por nós. Como podemos imaginar haver outro caminho senão aquele que Deus proveu a tão grande custo e estabelecido nas Sagradas Escrituras de forma tão simples e urgente? Certamente é verdade que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Supor que o Senhor Jesus tenha salvado os homens apenas pela metade e que é necessária alguma obra ou sentimento neles mesmos para completar sua obra é impiedade. O que há em nós que poderia ser adicionado ao seu sangue e justiça? Todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, podem serem costuradas com o caríssimo tecido de sua divina justiça? Trapos e excelente linho branco? Nossa escória e seu ouro puro? É um insulto ao Senhor, ao nosso Salvador, pensar em tal coisa. Já pecamos o suficiente sem adicionar isto a todas as nossas outras ofensas. Mesmo se tivéssemos alguma justiça em que pudéssemos nos gloriar, se nossas folhas de figo estivessem mais abertas que o usual
e não estivessem murchando tanto, seria sábio deixá-las de lado e aceitar aquela justiça que é muito mais agradável a Deus que qualquer coisa em nós mesmos. O Senhor vê mais coisas aceitáveis em seu Filho que no melhor de nós. O melhor de nós. As palavras parecem satíricas, por mais que sem intenção. O que há de melhor em qualquer um de nós? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu que escrevo estas linhas, devo mais livremente confessar que não há o menor traço de bondade em mim mesmo. Eu não daria nada melhor do que um trapo ou um pedaço de trapo. Eu estou totalmente destituído. Mas se eu tivesse o mais justo dos ternos de boas obras que só o orgulho pode imaginar, eu o lançaria fora para que pudesse usar tão somente as vestes da salvação, que são dadas gratuitamente pelo Senhor Jesus, advindas do guarda-roupa do seu próprio mérito. É altamente glorificante ao nosso Senhor Jesus Cristo que devamos esperar por todo o bem dele somente. Isso é tratá-lo como ele merece, pois assim ele é, e além dele não há ninguém mais, de tal forma que temos de olhar para ele para sermos salvos. Isso é tratá-lo como ele ama ser tratado, pois ele convida todos os que estão cansados e sobrecarregados a vir a ele, e ele lhes dará descanso. Imaginar que ele não pode salvar definitivamente é limitar o Santo de Israel e pôr um termo ao seu poder, ou mesmo esfaquear o coração amoroso do amigo dos pecadores e lançar uma dúvida sobre seu amor. Em ambos os casos, estaríamos cometendo um pecado cruel e ousado demais contra os mais doces pontos de sua honra, e são sua habilidade e desejo de salvar todo o que se achega a Deus por ele. A criança, no perigo do fogo, simplesmente se agarra ao bombeiro e confia nele somente. Ela não questiona a força de seus braços para carregá-la ou o zelo de seu coração para resgatá-la. Mas ela se agarra. O calor é terrível, a fumaça está cegando, mas ela se agarra, e seu libertador rapidamente a leva para a segurança. Na mesma confiança infantil, agarre-se a Jesus, que pode e irá lhe colocar fora dos perigos do fogo do pecado. A natureza do Senhor Jesus deveria nos inspirar a maior confiança, sendo Ele Deus, Ele é poderoso para salvar. Sendo Ele homem, Ele está cheio e pleno para abençoar. Sendo Ele homem e Deus em uma única pessoa majestosa, Ele é como o homem em sua forma e Deus em sua santidade. A escada é longa o suficiente para alcançar Jacó prostrado em terra e Javé reinando no céu. Criar uma nova escadaria seria supor que ele falhou na tarefa de encurtar a distância, e isso seria desonrá-lo gravemente. Se mesmo adicionar qualquer palavra dele é clamar por uma maldição sobre nós mesmos, o que receberíamos fingindo adicionar qualquer coisa a ele? Lembre-se que ele mesmo é o caminho. E supor que devemos de alguma forma acrescentar algo à sua divindade é ser arrogante o suficiente para pensar em acrescentar algo para ele. Fora com tal ideia. Abomine-a por ser uma blasfêmia, pois na essência é a pior blasfêmia contra o Senhor do amor. Vir a Jesus com algum valor em nossas mãos seria orgulho insuportável, ainda que tivéssemos qualquer coisa para trazer.
Do que de nós ele precisa? O que poderíamos trazer se ele precisasse? Venderia ele as bênçãos do valor inestimável de sua redenção? Que ele forjou com o sangue de seu coração, iria trocá-las conosco por nossas lágrimas e votos, ou por nossas cerimônias e sentimentos ou obras? Ele não se diminui e se vende. Ele dará gratuitamente, como convém ao seu amor real. Mas aquele que lhe oferece um valor não sabe com quem está lidando, nem põe gravemente em vergonha ao seu espírito livre. Pecadores de mãos vazias terão o que quiserem. Tudo o que eles podem precisar está em Jesus, e Ele dá a quem pede. Mas temos de crer que Ele é tudo em tudo, e não ousarmos respirar uma palavra sobre completar o que Ele terminou, ou nos adequarmos ao que Ele dá como pecadores indignos. A razão pela qual esperamos o perdão dos pecados e vida eterna, pela fé no Senhor Jesus, é que Deus assim determinou. Ele jurou por si mesmo, no Evangelho, salvar todos os que confiam no Senhor Jesus de verdade. E Ele nunca fugirá da sua promessa. Ele tanto se agrada de seu único Filho, que Ele tem prazer em todo aquele que o segura firme como uma única esperança. O grande Deus, Ele mesmo toma conta dele que se apoderou de seu Filho. Ele é a obra e salvação em todos os que procuram essa salvação do Redentor que foi morto. Pela honra de seu Filho, Ele não permitirá que o homem que nele confia seja envergonhado. Quem crê no Filho tem a vida eterna, pois o Deus que vive eternamente o tomou para si mesmo e o fez coparticipante de sua vida. Se você confiar somente em Jesus, você não precisa temer, pois efetivamente será salvo, tanto agora e no dia do seu advento. Quando um homem o toma por fiador, há um ponto de união entre ele e Deus. E essa união garante bênçãos. A fé nos salva porque nos faz agarrar-nos a Cristo Jesus. E Ele é um com Deus. E isso nos leva a uma conexão com Deus. Disseram-me que, anos atrás, abaixo das cataratas do Niágara, um barco estava virado e 2 homens estavam sendo carregados pela correnteza, quando pessoas na margem conseguiram jogar uma corda para eles e que foi agarrada por ambos. Um deles a agarrou firmemente e foi puxado em segurança para a margem, mas o outro, vendo uma grande tora flutuando, imprudentemente largou a corda e abraçou o grande pedaço de madeira, pois era das 2 coisas a maior e aparentemente melhor para se agarrar. Que erro! O tronco com o homem foi direto para o vasto abismo, pois não havia nenhuma união entre a madeira e a praia. O tamanho da tora não beneficiou aquele que a agarrou. Precisava de uma ponta na margem para produzir segurança. Assim, quando um homem confia em suas obras, ou em suas orações, ou em ações de graças, ou em sacramentos, ou em qualquer coisa do tipo, ele não será salvo, pois não há nenhuma união entre ele e Deus por meio de Cristo Jesus. Mas a fé, por mais que pareça uma corda fina, está nas mãos do grande Deus na margem. Poder infinito puxa a linha de conexão e assim livra o homem da destruição. Ó, a bênção da fé! Porque une-nos a Deus pelo Salvador que Ele apontou, Jesus Cristo. Ó leitor, não há senso comum nesse assunto? Pense sobre isso e logo poderá haver um elo entre você e Deus pela sua fé
em Cristo Jesus. Capítulo 3. Fé na pessoa do Senhor Jesus. Há uma infeliz tendência entre os homens de deixar o próprio Cristo fora do Evangelho. Eles provavelmente devem deixar farinha fora do pão. Os homens ouvem o caminho da salvação explicado e consentem com ele como sendo originado nas Escrituras, e de todas as formas condiz com o caso deles. Mas se esquecem que um plano não tem utilidade se não for levado a termo. É isso. Em questão de salvação, sua própria fé pessoal no Senhor Jesus é essencial. Uma rua para Nova York não me levará lá. Eu devo, eu mesmo, andar por ela. Toda doutrina santa que foi crida nunca salvará um homem a não ser que ele ponha sua confiança no Senhor Jesus por si mesmo. O Sr. MacDonald perguntou aos habitantes da ilha St. Kilda como um homem poderia ser salvo. Um ancião respondeu: seremos salvos se nos arrependermos e odiarmos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Sim, disse uma mulher de meia idade, e com um coração verdadeiro também. Ah, disse um terceiro, e com oração. E adicionou um quarto: deve ser a oração do coração. E devemos ser diligentes também, disse um quinto, em guardar os mandamentos. Assim, cada um tendo contribuído com sua parte, sentindo que um credo bem decente tinha se formado, eles estavam buscando e esperando ouvir a aprovação do pregador. Mas eles lhe suscitaram a maior pena. Ele tinha de começar do começo e pregar a Cristo para eles. A mente carnal sempre busca para si mesma um caminho pelo qual pode trabalhar e se tornar grande, mas o caminho do Senhor é o oposto. O Senhor Jesus o apresenta de forma sucinta em Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Crer e ser batizado não são assunto de mérito ou de receber glória. Eles são tão simples que o orgulho é excluído e a graça gratuita segura o troféu. Esse caminho de salvação foi escolhido por mostrar ser por graça somente. Pode ser que o leitor não seja salvo. Qual a razão? Você pensa ser duvidoso o caminho da salvação que citamos? Você teme não ser salvo se você o seguir? Como pode ser isso, se Deus jurou pela sua própria palavra para sua certeza? Como pode falhar aquilo que Deus prescreve de acordo com o que Ele prometeu? Você acha fácil demais? Por que então você não a atende? Sua felicidade deixa os que a negligenciam sem desculpa. Se você tivesse que fazer algo grande, não seja tão tolo a ponto de negligenciar as pequenas coisas. Crer é confiar, ou colocar sobre Cristo Jesus. Em outras palavras, deixar de lado a confiança em si mesmo e confiar no Senhor Jesus. Ser batizado é se submeter à ordenança que nosso Senhor cumpriu no Jordão, a qual os convertidos se submeteram no Pentecostes, a qual o carcereiro ofereceu obediência na mesma noite de sua conversão. É a confissão externa que sempre deve acompanhar a fé interna. O símbolo exterior não salva, mas coloca diante de nós a nossa morte, enterro e ressurreição com Jesus. E como a ceia do Senhor não deve ser negligenciado. O grande ponto é crer em Jesus e confessar sua fé. Você crê em Jesus? Então, querido amigo, mande embora seus medos. Você será salvo. Você ainda é um incrédulo? Então se lembre, só há uma porta,
e se você não entrar por ela, você perecerá em seus pecados. A porta está lá, mas a menos que você encontre por ela, ou entre por ela, que uso ela tem para você? É necessário que você obedeça ao mandamento do Evangelho. Nada pode salvá-lo se você não ouvir a voz de Jesus e obedecer seu convite de fato e verdade. Pensar e se propor não responderão ao propósito. Você tem que fazer a coisa real, pois somente se você acreditar, você realmente viverá para Deus. Eu ouvi de um amigo que desejava profundamente levar à conversão um jovem, e alguém disse para ele: você pode ir até ele e falar com ele, mas não o fará ir além, pois ele está muito familiarizado com o plano da salvação. Era eminentemente o caso, e assim, quando nosso amigo começou a falar com o jovem, ele recebeu como resposta: eu lhe agradeço muito, mas eu não sei o que você pode me ensinar a mais, pois há muito tempo que eu sei e admiro o plano da salvação, pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Erro! Ele estava descansando no plano, mas não havia crido na pessoa. O plano da salvação é muito abençoado, mas de nada nos vale até que nós pessoalmente creiamos no próprio Senhor Jesus Cristo. Qual é o conforto de uma planta de uma casa se você não entrar por si mesmo nela? O homem na figura, que está sentado na chuva, não está recebendo muito conforto das plantas que estão diante dele. Que bem há no plano de um vestido se você não tem sequer um trapo com que se vestir? Você nunca ouviu do chefe árabe do Cairo que estava muito doente e foi ao missionário e o missionário lhe disse que poderia lhe dar uma receita? Ele o fez. E uma semana depois, ele achou o árabe nada melhor. Você tomou minha prescrição? Ele perguntou. Sim, eu comi cada pedaço do papel. Ele achava que seria curado por devorar a escritura do médico, que devo chamar o plano da medicina. Ele deveria ter obedecido à prescrição, e então isso lhe teria feito bem. Se ele tivesse tomado a drágia, engolir a receita não poderia jamais tê-lo feito bem. É assim também com a salvação. Não é o plano da salvação que pode salvar. É o levar a termo aquele plano da salvação pelo qual o Senhor Jesus morre por nós e nós o aceitamos. Debaixo da lei dos judeus, o ofertante trazia um novilho e punha suas mãos sobre ele. Não era imaginação, teoria ou plano. Na vítima do sacrifício, ele achava algo substancial que ele podia carregar e tocar. Assim também, confiamos no real e verdadeiro trabalho de Jesus, a coisa mais substancial debaixo dos céus. Nós vamos ao Senhor Jesus pela fé e dizemos: Deus providenciou um sacrifício aqui e eu o aceito. Eu acredito no fato completo na cruz. Eu estou confiante que o pecado foi descartado por Cristo e eu descanso nele. Se você deverá ser salvo, você deve ir além da aceitação de planos e doutrinas para um descanso na pessoa divina e na obra completa do Senhor Jesus Cristo. Querido leitor, você terá a Cristo agora? Jesus convida todos os cansados e sobrecarregados a vir a Ele, e Ele lhes dará descanso. Ele não o promete para que eles meramente pensem sobre Ele. Eles devem vir, e devem vir a Ele, e não meramente à igreja, ao batismo, ou à fé ortodoxa, ou qualquer
coisa menos que sua pessoa divina. Quando a serpente de bronze foi levantada no deserto, as pessoas não deviam olhar para Moisés, nem para o tabernáculo, nem para a coluna de nuvem, mas para a própria serpente de bronze. Olhar não era o suficiente até que lhe olhassem para a coisa certa. E a coisa certa não era o suficiente até que eles olhassem. Não era suficiente que eles soubessem da serpente de bronze. Cada um deles deveria olhar para ela por si mesmo. Quando o homem fica doente, ele pode ter um ótimo conhecimento de medicina e assim ainda morrer se ele não tomar o remédio. Temos de receber Jesus, pois todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deixe a ênfase em duas palavras. Temos de receber Ele e temos de receber Ele. Temos de abrir totalmente a porta e fazer a Cristo Jesus entrar, pois Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo não pode ser um mito, um sonho, nem um fantasma para nós, mas um homem real e verdadeiramente Deus. E o nosso recebê-lo não deve ser aceitação resignada e forçada, mas o consenso e aprovação feliz e de coração da alma, na qual Ele deve ser tudo em tudo da nossa salvação. Não viremos de uma vez a Ele e torná-lo nossa única confiança? A pomba é caçada pelo falcão e não acha segurança de seu inimigo incansável. Ela aprendeu que há para ela um abrigo numa fissura de uma rocha e voa para lá com um voo agradável. Uma vez que esteja totalmente protegida em seu refúgio, não teme o predador. Mas se ela não se esconde na rocha, seria dominada por seu adversário. A rocha seria inútil à pomba, se a pomba não entrasse em sua fissura. Todo o corpo deve estar escondido na rocha. Ainda que 10.000 outros pássaros achassem lá um forte, esse fato não salvaria a única pomba que é agora perseguida pelo falcão. Ela deve pôr a si mesma inteira dentro do abrigo e se enterrar no refúgio, ou sua vida será ceifada e destruída. Que figura e fé é esta? É entrando em Jesus, se escondendo nas suas feridas. Rocha das eras, fenda para mim, deixa-me esconder-me em ti. A pomba está fora de visão, apenas a rocha se vê. Assim faz a alma culpada pela fé, lançando-se para o lado ferido de Jesus, e é enterrada com ele, fora da visão da justiça vingativa. Mas há que se fazer uma aplicação pessoal a Jesus como abrigo. E é isso que, de tanto adiares, dia a dia entrar nele, é de temer que morrereis nos vossos pecados. Que triste palavra é esta! Foi isso que o nosso Senhor falou para os judeus incrédulos. E ele diz o mesmo para nós agora. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Pensar que alguém irá ler estas linhas e ainda assim ser da miserável companhia que perecerá faz o coração de qualquer um palpitar. Que o Senhor o impeça por sua grande graça. Eu ouvi outro dia uma notável figura que usarei como ilustração do caminho da salvação pela fé em Jesus. Um ofensor cometeu um crime pelo qual ele deve morrer, mas isso foi há muito tempo, quando as igrejas eram consideradas santuários onde os criminosos podiam se esconder e assim escapar da morte. Veja o transgressor. Ele corre para a igreja, os guardas o perseguem com suas espadas em punho, exigindo o seu sangue.
eles o seguem até a porta da igreja. Ele apressa o passo e, justo quando eles estão para pegá-lo e fazê-lo em pedaços na entrada da igreja, sai dali o bispo. E, segurando a cruz, ele diz: para trás, não manchem os arredores da casa de Deus com sangue, para trás. Os fortes soldados, a uma, respeitam o emblema e se retiram, enquanto o pobre fugitivo se esconde atrás do manto do bispo. É assim também com Cristo. O pecador culpado voa direto para Jesus. E por mais que a justiça o persiga, Cristo levanta suas mãos feridas e clama a justiça. Para trás! Eu abrigo este pecador. No lugar secreto do meu tabernáculo eu o escondo. Eu não o deixarei perecer, pois ele coloca sua confiança em mim. Pecador, voe para Cristo. Mas você responde: eu sou muito vil. Quanto mais vil você for, mais você o honrará ao crer que ele pode proteger mesmo você. Mas eu sou um pecador tão grande. Então mais honra será dada a ele se você tiver fé para confiar nele, apesar de ser um grande pecador. Se você estiver um pouco doente e você disser a seu médico: Senhor, eu estou confiante em suas habilidades para curar, não há grande elogio em sua declaração? Qualquer um pode curar uma dor de dedo ou uma febre insignificante. Mas se você está muito doente, com uma complicação de doenças que duramente lhe atormentam, e você disser: Senhor, eu não procuro nenhum médico melhor, não procurarei nenhum conselho que não o seu. Eu me confio alegremente a você. Que honra você lhe conferiu! Que você pode confiar a sua vida em suas mãos, mesmo durante um perigo extremo e imediato. Faça o mesmo com Cristo. Deixe sua alma e seus cuidados. Faça-o deliberadamente, sem dúvidas. Ouse deixar todas as outras esperanças. Arrisque tudo em Jesus. Eu digo arrisque, mas não há nada realmente arriscado nisso, pois Ele é abundantemente capaz de salvar. Se entregue simplesmente a Jesus. Não deixe que nada além da fé esteja em sua alma concernente a Jesus. Creia nele e confie nele, e você nunca será envergonhado de sua confiança. Aquele que nele crê não será envergonhado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6.